Sejam bem-vindas e bem-vindos ao episódio 5 desse podcast, Quando as Fichas Caem. Essa altura já tá ficando gostoso, já tô me sentindo em casa e eu sinto que a partir de hoje, a partir desse episódio, a gente vai começar a expandir um pouco o nosso olhar, né? Os 4 primeiros episódios, eles foram mais um olhar para dentro, né? Quando você cuida de si. E agora a gente vai começar a expandir isso um pouco. E por isso eu tenho ninguém mais, ninguém menos do que Flávia Bela Guarda aqui comigo. Seja bem-vinda, minha flor. Eu não vou contar tudo sobre a Flávia agora. Vocês vão descobrir ao longo da conversa. A gente vai ter uma conversa muito importante aqui hoje. Muito gostosa. E lógico que temos o nosso cacauzinho aqui. Então, Flávia, não é a primeira vez que você toma meu cacau, não, né? Eu amo esse cacau. Então, a gente vai seguir a tradição aqui. É bem especial. Como sempre. Ela tem um temperinho mágico no cacau. Baunilha. Baunilha é o tempero de hoje. Tô sempre colocando. Acho que dá aquela sensação de conforto. Nossa, eu acho que meu predileto. Pois é. Com baunilha. Amei. Essa sensação de conforto vai ser boa pra gente. É importante. Pra conversa de hoje, né, Flávia? A gente tá se cuidando dentro. Acho que quem ouviu todos os podcasts até agora tá pronto pra entrar, pra abrir essa porta. Maravilhosa. A minha primeira pergunta, assim, pra gente começar, é sobre as fichas que caíram pra você, Flá. Então, quando foi que caiu a ficha pra você de que a Terra tava em crise? Fala um pouco. Nossa, eu fui lá atrás agora, porque eu lembro quando eu tava na escola, eu devia ter... Foram 2 momentos que eu lembro da escola, um acho que eu tinha 6 anos, e outro eu devia ter 10 anos, em que eu tava conversando com um povoado indígena que foi, não lembro quem era, eu era muito novinha, eu tinha 6 anos, 7. E eu lembro que a minha conversa com eles era a importância de cuidar das árvores. E eles contando que as árvores não estavam sendo cuidadas e respeitadas, que elas eram entidades. E aquilo me marcou muito. E eu cresci tendo a chance de estar muito no mato. E isso me fez criar conexão. E eu lembro uma outra vez na escola, eu tive que fazer um trabalho. E eu resolvi falar sobre água. E ali eu descobri que a água já era um recurso num processo a ser escasso, que seria uma ferramenta de arma, inclusive, de guerras civis e por aí vai. E aquilo me marcou. E eu tinha 10 anos de idade. Então, foi ali que, nessa idade, que é isso, aquilo me chamava. E aí, crescendo, eu fui escoteira por muitos anos. Escoteira? Eu fui. Gente, eu sempre amei coisas de escoteiros, assim. Eu sempre imaginava, eu tinha uma fantasia de que se eu ficasse presa na floresta, tipo, sozinha, eu sempre ia me virar, porque eu tenho uma alma escoteira também. Não, é muito especial. Foram quase 10, 12 anos, se eu não me engano, no movimento escoteiro. Olha! E ali você aprende muito sobre responsabilidade civil, social, e muitos projetos e muitas campanhas para a cidade. E ali eu acabei aprofundando. Eu virei professora com 13 anos e eu dava aula de alfabetização para crianças menores. E aí ali eu estourei uma bolha e aí eu descobri que existiam muitas bolhas na cidade que eu morava. E era uma cidade pequena, né? Sorocaba. Não é tão pequena. Agora tá enorme, mas na época ela era um pouquinho menor, mas sempre foi... Não era uma cidade tão interior. E aí eu lembro da sensação de descobrir que na cidade que eu morava existiam diversas bolhas e realidades. E ali também foi um outro clique. Então, foi uma mistura de muitos cliques, mas eu era pequena, assim, criança, adolescente, e foi por isso que, não por acaso, eu acabei enveredando pro direito, achando que no direito você ia encontrar a justiça, e aí tudo cai por terra. Obviamente é um curso muito legal, mas
te escancara muitas realidades. Você vê que as coisas não são bem assim, né? Elas não são bem assim, mas porque por trás de tudo são humanos que estão fazendo. E aí vai da intenção, do propósito, da regeneração naquela ação da que a pessoa tá fazendo, e por aí vai. Mas aí eu fui enveredando até chegar em justiça climática, mudança climática, e aí Perfeito. a trajetória só seguiu. Inclusive, a Flávia acabou de fazer um TED. Acho que quando a gente liberar esse podcast, pode ser que seu TED já esteja no ar, sobre justiça climática, né? Sim. Então assistam, que é muito especial. E assim, o que é justiça climática? O que é a mudança climática, sabe? Sim. Conta pra nós, porque isso é importante. Tá. Bom, das vezes se eu falar sigla, só me aperta a tecla SAP. Tá? Eu sou sua tecla Ótimo. SAP, fica tranquilo. Vivemos no planeta Terra, todos nós. Respiramos o mesmo ar, precisamos de água potável e precisamos de solo fértil para plantar a nossa comida. São elementos de subsistência para a existência humana na Terra. E isso é uma coisa aposta. Eu nunca encontrei alguém que discorde desse ponto em específico, que precisa respirar o ar puro, beber água limpa e se alimentar por meio de uma terra fértil. Só que para que esses elementos estejam em harmonia, ou seja, para que a gente consiga ter um ar decente para respirar, uma água limpa, a gente precisa cuidar do meio ambiente. Só que o meio ambiente, ele sempre foi um tema excluído. Até na escola, eu lembro, até em universidades, assim, você aprende aquilo que se falam que é importante, e aí meio ambiente é a última caixinha, ela entra junto com educação artística, sabe, na escola, que é uma coisa bem isolada, só que ela é transversal. Ela deveria ser transversal. E aí a gente vai excluindo e vai achando que não é importante. E isso vai tirando da gente a sensação de pertencimento pertencimento à terra, pertencimento àquilo que a partir de pertencer a gente começa a cuidar. O ser humano não cuida daquilo que não conhece. Uau. Ele precisa se sentir pertencente para cuidar. Ponto. Sim. Só que a gente vem numa caminhada, principalmente nos últimos 150 anos, desde a Revolução Industrial, que a gente vem acelerando o processo de consumo, a gente vem acelerando o processo de extrair recursos da terra e passou do limite. Então, todo esse caminhar pós-revolução industrial até os tempos modernos e como a gente habita o mundo na forma que a gente consome, na forma que a gente se veste, enfim, em todas as camadas, a gente acabou perdendo a mão nessa dose de o quanto que eu estou explorando da terra. Nossa, sim. Para você ter uma ideia, a gente, assim, tem uma pesquisa que fala que se todos nós tivéssemos o padrão médio de um americano, a gente precisaria de pelo menos 4 planetas terras para dar conta do recado. Nossa, sim. E isso é assustador, porque mostra a desconexão. Então, a ação humana na Terra... Individualismo também, né? Muito. E a ação humana na Terra trouxe a gente para cá. E a mudança climática, ela é consequência disso. Óbvio que a Terra é um planeta vivo. Ela teve o dinossauro, ela teve o momento de degelo, ela teve o momento da explosão, e ela vai seguir na toada do que ela, como Gaia, caminha. Eu adoro fazer um zoom out, porque nesse zoom out, assim, a gente vai ficando muito pequenininho no planeta. É a mesma coisa, vamos fingir que meu corpo é o planeta Terra. Se eu começo a ter muitos... eu começo a não fazer exercício, eu começo a só me alimentar daquilo que não presta, eu não respiro um bom ar, eu me alimento de palavras e pensamentos ruins. É como eu tô... Tá se envenenando. Exato, eu tô me envenenando e aí eu preciso fazer... Eu preciso produzir, então eu vou pegar o cabelo, porque o cabelo é um minério que eu vou usar para tal coisa. Aí eu pego a unha, porque ela vai ser um outro tipo de minério para fazer os celulares, o lítio, por aí vai. Então eu vou tirando tudo aquilo que eu preciso para poder ter a comodidade que a vida oferece. A reação do meu corpo, ela não vai ser boa. Meu corpo vai ficar doente, vai ficar gripado, vai ficar com febre. Ele vai querer expelir aquilo que não tá fazendo bem pra ele.
que é muito parecido com o planeta Terra. Então, a gente tá num desequilíbrio tão grande que não tem mais estação do ano. Os mares estão aquecendo. Esse ano, todo dia o oceano bateu um recorde de mais quente. Só que parece distante, a gente tá aqui no centro urbano, oceano, nossa, muito longe. E o oceano mais quente, os animais morrem. Também. E esses sem a vida dentro do oceano, não tem vida humana, não tem vida na Terra. Não, nós somos um bicho junto de uma cadeia de outros tantos bichos. Sim. Só que a gente se acha mais importante. Total. A gente tem um elemento que é diferente, que eu vou muito pelo lugar da criatividade. A gente tem a possibilidade de criação que os outros seres, eles têm, mas é numa outra escala. A aranha cria a teia dela. Sim. Eles também criam, e tem muita beleza ali. Mas a escala de destruição do humano é, assim, é incomparável. A pegada, tem uma foto que eu acho muito legal, quando na praia, pegadas de tartarugas, elas passaram por aqui, pegadas de humanos, é um monte de lixo. Essa é a proporção. Mas o planeta, ele tá reagindo à ação humana. Então, a mudança climática, ela não é as pessoas costumam falar, nossa, estamos sendo castigados porque o clima... Não, é ação-reação. Nós estamos tendo a consequência do que a gente plantou até aqui. A questão é que a gente está chegando num ponto de irreversibilidade. Então, a mudança climática, ela não está criando nada novo. Ela intensifica todas as crises já existentes na sociedade. Existe a desigualdade, ela aumenta a desigualdade. Existe a crise econômica, ela aumenta a crise econômica. Dentre tantas outras. Então, ela é a cerejinha do bolo daquilo de, tá difícil, vai ficar mais. Porque ela intensifica. E além dela intensificar, tem pontos de reversibilidade. Quando eu trago que o oceano, por exemplo, tá todo dia, desde de janeiro de 24, todo dia um pouquinho mais quente, isso altera as correntes marítimas, que inclusive foi o que também ajudou a condensar as chuvas no Rio Grande do Sul. Porque uma corrente que era mais fria e fazia com que o Rio Voador conseguisse passar por ali e tudo mais, ela tá esquentando, ela mudou, e o que era para ir para o oceano e desaguar lá não foi e concentrou. Então, também foi um dos problemas. Tem a questão da infraestrutura da cidade, tem outros poréns, mas a mudança climática, ela foi o intensificador disso. Sim. E a gente tem 3 pontos de reversibilidade, que é o degelo das calotas, o aumento do nível do mar e o aumento da temperatura dos oceanos. Ou seja, se a gente parar tudo agora, essas 3 coisas vão continuar acontecendo. Sim. E isso não sou eu numa bola de cristal falando. Tem o IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, que tem base de dados do mundo inteiro, pesquisadores do mundo inteiro, inclusive Nobéis da Paz, brasileiros Nobel da Paz, cientistas, que fazem parte desse grupo. Comprovando isso por A mais B, são dados. E tudo que a ciência tem mostrado, a gente está vendo acontecer. Sim. Dá um desespero? Dá um desespero. Dá um desespero. Mas a gente, ao mesmo tempo que isso assusta, abre-se milhares de janelas com milhares de oportunidades. Sim. Porque o que a gente precisa fazer agora é inovar, é pensar fora da caixa, Sim. É encontrar soluções para milhares de problemas que são sistêmicos e que a gente precisa ter a coragem e a ousadia de fazer diferente. Nossa, muito, porque quando a gente pensa em todo esse contexto global, é muito difícil a gente pensar assim, mas eu que fiz isso? Qual é o meu papel nisso? Qual é a minha responsabilidade nisso? Me toca muito quando você fala que, como se o planeta Terra fosse o nosso corpo. Então deixa eu arrancar essa unha aqui para eu fazer chip de celular. Então deixa eu arrancar esse cabelo aqui para eu produzir não sei o quê. É a mesma coisa que a gente faz quando a gente está extraindo minério, quando a gente está extraindo petróleo. E quando alguém invade o seu limite, não precisa nem arrancar essa unha. Quando alguém já invade o seu limite em nível psicológico, você já reage. O seu corpo já reage, o seu psicológico já reage, você já começa a rejeitar aquilo que não tá te fazendo bem, né? Então você inflama, né? Gera aquela sensação de
tá bom, chega, eu não quero isso mais pra mim, né? É só você pensar num relacionamento tóxico ou abusivo, ou alguém que foi além do que você deixou essa pessoa aí, né? Então imagina isso acontecendo com a Terra, que é isso, né, que tá rolando. É isso. Então, tá rolando essa inflamação, e aí a gente precisa, então... E aí é isso, a gente tem um olhar muito colocando o humano no centro das coisas, né? Como se o humano fosse o mais importante. Exato. E também tem essa coisa do salvador, né? Que o humano vai salvar as coisas também. Enfim, é uma coisa muito complexa mesmo. Essa relação, ela precisa mudar. A forma como a gente vê o mundo, se relaciona com ele, mas o mundo, eu digo, natureza, é diferente. Enquanto é tão óbvio falar que a gente precisa de ar puro, Total. Terra limpa, fértil e água potável. A gente marginaliza esse conhecimento até na escola, né? Exato. Isso é tão óbvio que, assim, a gente precisa falar sempre. Porque isso significa o quê? Mata ciliar preservada, biomas dentro de um ecossistema equilibrado, poluição do ar, não do nível que a gente está vivendo nos dias de hoje. É tanta coisa que remete à questão ambiental, por isso que ela é transversal. Quando a gente fala de infraestrutura, cadê a linha do meio ambiente, a camada, a roupagem do meio ambiente? Sim. E no caso hoje é meio ambiente, a mudança climática. O que eu gosto muito da justiça climática por causa disso, porque, ao meu ver, ela é uma ferramenta que humaniza a maior crise do nosso século. Porque a gente tem dois pontos. A gente tem a questão do humano, que se sente mais importante do que qualquer outro ser que habita esse planeta Terra, e na ganância de buscar e... É gostoso ter uma vida cômoda. Gente, eu não tô falando aqui como... Não é pra ser xiita no sentido de vamos todos abrir mão de tudo e começar do zero. Das medidas. Exato. É num outro lugar, mas é um lugar de rever. Então a gente precisa, como humano, rever a forma como a gente habita e vive em relação à natureza, ao mesmo tempo que a gente tem uma forma de lidar com crises que no final do dia são só números. Então, quando fala de mudança climática, é muito fácil, porque a mudança climática, ela tem camadas. A gente debate isso a nível mais global, internacional, dentro das COPs, que são as conferências da parte, que no braço da UNFCCC, que é o eixo dentro da ONU que trabalha com mudança climática há 29 anos. Esse ano no Azerbaijão vai ter a COP29, os países todos se reúnem para debater essa questão. Então a COP é um evento global sobre crise climática. Exato, é um evento global. E ano que vem vai ser no Brasil, E ano que vem vai ser em Belém, COP 30. E vai ser um marco, depois eu conto o porquê desse marco. Sim, vamos falar disso depois. Só que quando a gente vê como o mundo lida com a crise, não é nada humano. Então é uma dicotomia até, né? Porque é o humano precisando se reciclar e reinventar e reconectar na conexão com a natureza, ao mesmo tempo que a gente também precisa humanizar a crise climática. Porque os mais vulneráveis já estão pagando a conta, os menos vulneráveis ainda não, ou demora mais para pagar. Um exemplo muito simples disso é, por exemplo, o Brasil tem a matriz energética mais limpa do mundo, nós somos hidrelétricas. Só que com toda essa bagunça de ciclo de chuva, de estação que não sabe se vai ou se fica, e seca, e estiagem e tudo mais, não tá tão simples assim ter a vazão necessária de água para gerar eletricidade. Ou seja, a conta de luz fica mais cara. E já ficou mais cara. Eu sinto no meu bolso e o Brasil inteiro sente. Só que absolutamente tudo que precisa de energia elétrica para ser produzido fica mais caro. Ou seja, tudo. Quem ganha um salário mínimo... Exato. Quem ganha um salário mínimo não consegue mais fazer a compra do mercado que fazia antes. Porque tudo tá mais caro, porque a energia tá mais cara. Entendi. Então, são esses elementos... Uma coisa leva a outra, é uma bola de neve. É uma bola de neve. E a humanização aqui é importante. Por isso que a justiça climática, ela vem como uma ferramenta que humaniza a maior crise do nosso século. Pra gente
trazer essa lente para a resolução dessas questões. Porque caso contrário, é muito cartesiano a gente olhar só para emissões. A gente tem que reduzir as emissões, ponto. Mas e, por exemplo, Tuvalu, que é uma ilha do Pacífico que está sumindo, ou a gente tem a Enseada da Baleia, aqui mesmo no litoral, em que é um dos grandes casos que a gente tem de migração climática, que são pessoas que não podem mais habitar onde habitavam porque não existe mais. Ou porque subiu a água, ou porque está muito seco, ou porque está inabitável. E aí a gente vai tendo um deslocamento de pessoas, só que imigrantes climáticos, né? A gente tem, segundo pesquisas, até 2050 a gente está falando de 2 bilhões de imigrantes climáticos. Então a justiça climática cuida disso, dessa parte humanizada da crise climática. Onde as coisas ficam, as trocas podem vir a ficar mais justas. Aí ela é transversal. Porque quando a gente fala de transição, eficiência energética, justiça climática tem que estar ali. Quando a gente fala do olhar da mitigação, como reduzir as emissões, a justiça climática precisa estar ali dentro. Entendi. Quando a gente fala de adaptação por si só, que é quando a gente adapta um lugar... Palafita é um exemplo muito simples de uma possível adaptação. Aquelas casas, e na Amazônia isso é muito comum, porque o rio sobe e desce, então as casas elas conversam com o meio. Legal. E aí, só que precisa ter o olhar da justiça climática. Quando a gente fala de financiamento e acesso a recurso, também precisa ter essa lente. Na verdade, é um convite para quem está ouvindo a gente de vestir esse óculos da justiça climática e olhar para ele, olhar para o mundo através dele, por meio dele. Se você é engenheiro, arquiteto, artista, músico, cozinheira, professora, política, todas essas pessoas podem promover a justiça climática na forma como consome, na forma como vive, isso, né? Todo mundo, independentemente da profissão, independentemente do que faz e produz para o planeta Terra, trazer esse olhar e essa lente para pensar como eu, indivíduo, estou me comportando nisso, ou os materiais que eu estou utilizando, qual é a cadeia desses materiais, dentro da minha empresa, escopo 1, 2 e 3, como é que está sendo fomentado, ou qual é a minha consciência no voto que eu vou dar, no caso, esse ano, nas eleições municipais. Eu tô conseguindo, dentro do meu dia a dia, trazer esse elemento? Não tô falando para vocês transformarem 100% o estilo de vida e a forma de, mas aos poucos e trazendo elementos para que a gente vá se adaptando. Porque a justiça climática e a crise climática, muitas vezes, a gente terceiriza muito essa responsabilidade, quando a gente fala, é a indústria que está emitindo gás carbônico. Sabe, tudo são os grandes que estão fazendo, né? Sim. E enquanto tudo isso está acontecendo, eu tô aqui assistindo de braço cruzado o planeta sendo destruído, né? Tipo, não. Eu acho que, pra mim, eu tive um despertar que foi importante na minha vida, que foi da regeneração, sabe? Que a regeneração é quando a gente cria mais vida, né? Então, eu aprendi assim, que existe uma diferença entre sustentabilidade e regeneração. Sim. A sustentabilidade é quando você, não vou usar o canudo de plástico. Você toma ações, não vou usar o copo de plástico, eu vou levar minha própria garrafinha de água para não ter que, sabe? É quando você não estraga mais, né? A sustentabilidade é isso. E a regeneração é quando, ao invés de só ser sustentável, você cria vida. Então, ao invés de eu jogar o meu lixo orgânico no lixo normal, eu vou jogar ele numa composteira, que vai virar uma terra, um adubo, que eu vou poder plantar uma horta com aquilo, né? Então, isso é um ato regenerativo que a gente pode fazer em casa, por exemplo. Muito. Né? E quando a gente para pensar nisso, é voltar para casa. Sim. Porque antes dos urbanoides tomarem conta do mundo, e hoje somos quase 85% da população mundial morando em centros urbanos. Nossa, sim. A gente tinha essa relação com a terra. Tanto é que eu nunca vou esquecer, quando eu estava na minha pesquisa de mestrado, estava lá em Maputo, no distrito de Guijá, assim, em Moçambique, umas 12 horas da capital. E eu via muito lixo. Na África, E eu via muito lixo. Nossa. E aí eu lembro que eu perguntei, eu falei, nossa, a gente tá tão afastado, mas tem tanto lixo. Daí, uma das mulheres que moram lá, ela falou, então, a gente sempre comeu banana, a gente sempre comeu frutos, mas a gente joga e
aquilo vira adubo. Uhum. Então, o hábito do jogar é porque tudo se regenerava. Sim. E aí, de repente, começou a chegar industrializado. E o hábito sempre foi jogar, mas jogar porque regenera. E aí, Entendi. esse jogar, de repente, virou um plástico que leva mais de 100, 200 anos. E assim foi. E aí começou, é porque... É um hábito ancestral, né? Jogar lixo. É um hábito ancestral de jogar, mas não porque tudo orgânico, regenera. né? Não existiam embalados, enlatados, processados. Aham. E Foi distorcido. Exato, totalmente. e essa conexão. E aqui, de novo, não é para falar, vamos voltar todos a esse modo, porque a gente sabe que isso nunca vai acontecer. Mas sabendo disso, o que eu faço com o meu lixo orgânico dentro de casa, como é que eu separo o lixo reciclável, para onde vai. Sim. E isso são elementos que é importante, porque além de você tá fazendo um papel regenerativo para o mundo, você vai gerando uma nova consciência às pessoas ao redor de você. E isso vai gerando uma nova demanda. E essa demanda, ela reflete no privado. Ao mesmo tempo que não é só isso que vai resolver o problema. Porque a gente tem as grandes petroleiras que são responsáveis por mais de 60% das emissões de gases no planeta todo. E 1% dos bilionários também. Exato, e 1% mais rico emite 70%, 60%, 70% mais do que os outros 99% da população. Então, existe uma balança aqui que ela não é nada justa. E não dá uma sensação de impotência, assim? Muito. Me sinto um pouco. Muito. Apesar de, pra mim, não faz nenhum sentido comprar uma roupa de plástico, por exemplo. Então, no meu consumo, eu cuido muito disso, tá? Os meus cosméticos, eles são naturais. A roupa que eu uso precisa ser de um algodão e precisa ser de uma produção que foi justa, onde as pessoas foram bem pagas para produzir. Eu me preocupo muito com isso do consumo, porque é um valor inegociável para mim, sabe? Mas ainda não é um valor inegociável para todo mundo, porque muitas pessoas querem e precisam daquilo que tá na mão já. E pensar, nossa, peraí, deixa eu repensar o meu consumo e pesquisar de onde vem a fonte daquilo que tá comprando. Não é uma coisa, às vezes as pessoas não têm nem tempo para fazer isso, né? São muitas camadas aí, porque... Quais são essas atitudes, sabe? É isso que eu queria te perguntar, sobre as atitudes pessoais que vai fazer a gente se sentir menos impotente, talvez, se é que isso é possível. Sim. Olha, eu atuo na pauta e é normal essa sensação de impotência quase que todo dia. Mas eu descobri que eu preciso acreditar. Eu sou uma esperançosa propositiva. Então eu acordo todo dia sabendo que eu fiz mais um pouquinho e que eu não tô sozinha, porque tem muita gente incrível também fazendo. E aí, contra um status quo que trouxe a gente pra cá, esse momento, a gente tá nessa bifurcação. Sim. Ou a gente segue o que a gente já tem feito e o precipício a gente já tá logo ali, as consequências estão sendo vistas. Quando que eu não imaginaria ver um camelo sendo arrastado por uma enxurrada no deserto, aconteceu esse ano. Eu não imaginava ver um cavalo em cima de um telhado, no meio da cidade. Então, as consequências estão aí. O rio ainda mais seco lá na Amazônia. Só que a gente tem a bifurcação e o caminho para a regeneração. Um ponto que você trouxe um pouco antes até da sensação da impotência, a questão do consumo em si, ela traz muitas camadas de complexidade, porque são poucas as pessoas que têm olhar sistêmico. E poucas pessoas têm o privilégio de escolher isso. Exatamente. Né? E uma coisa, eu costumo dizer que se você tem um teto bom em cima da sua cabeça, uma geladeira com comida, um banho quente no chuveiro e uma cama gostosa, independentemente do que você faz no seu dia a dia, você tem uma obrigação moral de mudar. Você tem uma obrigação e uma responsabilidade de agir em prol da humanidade. Agora, a gente tem as outras camadas. Sim. E dentro dessas outras camadas, todo mundo quer ascensão. Isso não está errado. Eu sou 100% a favor do desenvolvimento econômico e de pessoas ascenderem, países crescerem. Mas
o sistema econômico dentro de uma nova lógica. De uma lógica que não destrói como está destruindo, porque é ilusório, tem prazo de validade esse desenvolvimento econômico. Talvez você não veja, mas o seu filho e seu neto vai ver. Então, qual é o sentido disso? Agora, um desenvolvimento econômico que faz com que as pessoas tenham ascensão, ao mesmo tempo que preserva os recursos, 100% a favor. Acontece que a gente está nesse momento de virada de muitas chaves e de uma ruptura muito grande. Mas o que eu vejo acontecer, eu vou trazer para analogia de uma pessoa, mas que também acontece com países. Isso traduzindo o que acontece até em negociações ali na ONU, por um exemplo, que também acontece no chão. Tá. Um jovem de periferia que o sonho é comprar o tênis da marca X, que é o último lançamento, porque daí ele vai ser legal. Que daí vai ser, e adolescente, é assim, é normal. Querer tá ali na trend de alguma coisa. Como é que você fala? Aí ele conseguiu o dinheiro que precisava para comprar. Você fala, não pode. Como assim não pode? Não, porque esse tênis é do petróleo, não é sustentável, teve uma cadeia assim. Você fala, peraí, eu comi o pão que o diabo amassou esses anos todos da minha vida. E agora que eu consegui juntar o recurso que eu precisava, você tá falando que eu não posso comprar esse tênis? Não, eu vou comprar. Ele não tá errado. Claro. Então, isso acontece nos países também. Países que agora estão se desenvolvendo economicamente pelo petróleo. Aí vem os outros países que já são muito ricos e se desenvolveram pelo petróleo. Aí nas negociações o país rico fala, não, país, você não pode agora, assim, vamos encontrar outra forma, ou não vou dar o recurso que você precisa para você se desenvolver economicamente. Aí o país fala, peraí, agora que eu tô podendo explorar petróleo, eu não posso. Eu quero crescer economicamente, então eu vou fazer. E aí entra nessa briga. E aí quando você vai para as ilhas do Pacífico, por exemplo, daí é uma outra briga que eles querem que todo mundo pare, porque eles já estão sumindo. É outro extremo. A gente vai abrindo tantas camadas que não existe um único caminho. Existem muitos caminhos simultâneos que precisam acontecer para que a gente caminhe. Eu acho que o ponto principal é uma decisão. Tudo parte de uma decisão. E eu ouso dizer que é a decisão mais importante que qualquer ser humano vai tomar na vida dele, vivo hoje. E é uma decisão não individual. Assim, a gente tem milhares de decisões individuais no dia a dia. E eu não tô falando sobre elas. Tô falando uma escolha do indivíduo perante o coletivo. Sim. A escolha é que mundo você quer viver. Você quer a forma como tá, você fez uma escolha. E o precipício tá logo ali, não reclama. E você vai ser um dos primeiros da fila a sofrer as consequências. Ou você quer a regeneração. Para um país, para um mundo que seja harmônico, que os recursos naturais estejam em equilíbrio, que a gente consiga ter uma vida perene na Terra e saudável para muitas gerações. Sim. É uma escolha. E é uma escolha que a gente faz perante o coletivo. Então, tem milhares de camadas, mas a gente só vai adentrar essas camadas a partir do momento de uma escolha. E essa escolha eu faço comigo no meu dia a dia, nas minhas relações, no meu trabalho, nas minhas escolhas, no meu voto, na minha inserção política ou não. Cada um tem o seu papel no mundo. Só que mundo e na sua comunidade, na sua rede, né? Exato, só que é uma escolha. E quando você escolhe, não é que você obrigatoriamente tem que virar ambientalista, ser expert no assunto e virar ativista. Não é nada disso. É uma escolha. Uma escolha porque você é responsável perante o seu entorno. E você sabe que você afeta aquele meio que você tá. Sim. E você pode afetar de forma positiva. E aí, a partir dessa escolha, muitas coisas começam a caminhar. E aí a gente vê várias coisas acontecendo de forma simultânea. Só que o sonho, assim, é que todas as pessoas, as 9 bilhões de pessoas no mundo, escolham o caminho da regeneração. Sim. Eu vou amar discordar de todo mundo. E todo mundo discordar de mim. E a gente entrar em embates. Mas pelo menos a gente tá remando para a mesma direção. Total. Agora a gente tá num momento que é tão
é tão paradoxal. Sim. O Brasil se coloca como um país que vai abraçar a agenda ambiental de mudança climática, carbono zero, ser ambiciosa, COP30 em Belém está aqui, ao mesmo tempo que ele quer sair do 6º para o 3º maior explorador de petróleo do planeta. A corda, ela é puxada... Tipo, gente, não faz sentido. Exato. A corda é puxada de forma antagônica. Então, a gente não sai do lugar. Tá. E não dá mais tempo. A gente precisa puxar a corda para o lado da regeneração. E aqui não importa se você é de esquerda, direita, cima, baixo. Sim. É regeneração. Eu costumo dizer que a mudança climática ela é tão legal que ela não tá nem aí se você é de esquerda ou de direita. Sim. Ela vai pegar todo mundo. Começando pelos mais vulneráveis. Então, a escolha é muito importante. Só que para uma pessoa escolher, ela precisa ter uma interpretação dela com ela mesma diferente. E também uma interpretação, aquilo que... Tem alguns ditados, né? Você colhe aquilo que você planta e quem planta tâmara não come tâmara. Ah, eu adoro esse, Porque quando você toma certas atitudes, a compreensão de que essa atitude que você vai tomar hoje talvez seja em nome das próximas gerações e não necessariamente da vida que você está vivendo hoje, né? Então, os nossos ancestrais... Muitos dos nossos ancestrais, muitas gerações na nossa ancestralidade pensavam por todas as gerações que vinham, né? Por isso que os indígenas, inclusive, eles têm cumprimentos que falam por todas as nossas gerações, né? Então, isso é um pensamento que vai além da vida. Para aqueles que vieram antes, para aqueles que vêm depois de você, né? Porque é uma compreensão de que a gente não é do tamanho que a gente se vê. A gente é de um tamanho que a gente não consegue nem imaginar. Porque a gente é tudo aquilo que vai existir depois que vier. Então, como que a gente cuida disso agora, né? Exato. Uma coisa muito profunda. Muito profunda. Por isso que escolha. Eu acho que a primeira ação que todo mundo precisa fazer é escolher. Alguns já escolheram, outros não, outros ainda não entenderam se escolheram. Então, assim, só olha pra dentro, só recalcula um pouco e fala o que eu escolho pra humanidade. O que eu escolho como eu, indivíduo, pra humanidade. E a partir dessa escolha consciente, mas assim, é um pacto. Sabe? É uma egrégora que se forma dentro de você. Porque ela vai fazer parte de todas as suas camadas. Total. Então, primeira coisa que vem, assim, não é tipo... uma coisa prática, sei lá, vou reciclar o meu lixo, ou vou consumir... Mas é uma atitude interna, né? Pelo que eu estou entendendo. É uma atitude interna de querer regenerar que vai magnetizar possibilidades para você viver assim, né? Exato, porque eu vejo muitas pessoas que não pegam canudinho. Sim. Só que o resto... não muda em nada. E não existe um sustentável perfeito, assim. Eu tenho uma ecobag que eu adoro, que ela fala... a gente não precisa de pessoas perfeitas sustentáveis, mas a gente precisa de muitos imperfeitos sustentáveis. No sentido de, vamos fazendo o que dá. Não existe errado, né? Com o que tem, não existe errado. Existe pensar diferente. Existe agir... O importante é ter boa vontade. Dentro de uma nova lógica. E uma boa vontade, mas é isso. Quando você escolhe, você vai... É igual assim, eu escolhi ficar saudável. Sim. Os seus hábitos mudam em volta de você por causa disso. Mas eles só mudam quando é uma escolha genuína. Porque senão não adianta. Você faz uma semana, volta. É difícil. Não é simples. É a mesma comparação. É muito difícil quando você escolhe ser saudável. E mudar. Você escolhe ser saudável, mas tá ali sempre no sofá... Tomando Coca-Cola. Exato. Não adianta. É a mesma escolha do regenerar. Eu escolho ser regenerativo. O que isso significa? Primeiro, sente no corpo. E aí você vai entendendo o que você come. Ai, Flávia, mas eu amo comer carne. Não precisa parar, gente. Reduz. Se todo brasileiro reduzisse o consumo de carne, a gente nossa, diminuía muito o desmatamento no Brasil. Porque você acha que tá longe da Amazônia, mas a carne que você come aqui em São Paulo vem de desmatamento de pastagens dos biomas. Então... essa sensação de desconexão. A cidade, ela foi se fechando de uma forma que as pessoas acham que o que elas fazem aqui
não afeta o entorno, mas é o oposto. Total. É o consumo e a forma de habitar aqui que está destruindo tudo em volta. A própria Mata Atlântica. A Mata Atlântica é o bioma mais desmatado do Brasil. Mas ela habita, ela é a casa de 70% da população brasileira. Uau. E ela representa 80% do PIB nacional. Uhum. A Mata Atlântica. Nossa. Um exemplo muito doido da Mata Atlântica e como a questão climática está influenciando é o cacau. A commodity do cacau está mais cara que do ouro. Uau. Porque não tem mais cacau por causa das condições climáticas. Então, os chocolates já estão mais caros. Sim. E vão ficar mais. Tá rolando uma crise, né? Tá, porque não tem. É muito delicado, ele precisa de um bioma equilibrado. Quem já se anteveu e começou a fazer agrofloresta, Sim. consegue ter cacau. Porque é um outro tipo de bioma formado ali. Nossa. Agora, quem não tem. Total. E a gente tá esbarrando nisso. E a ciência já vem falando disso tem um tempo também. Muitos anos. Tudo tá muito conectado. E a gente acaba se sentindo não pertencente a absolutamente nada disso. E você sabe, porque assim, tem gente que você falou, não tem esquerda, direita, pra cima ou pra baixo, todo mundo precisa estar remando mais ou menos pro mesmo lado, né? Uhum. Cada um do seu jeito imperfeito de ser. Exato. Mas o que a gente fala pra uma pessoa que fala assim, não existe crise climática, é o El Niño, sabe? Sim, eu já tive esse ano. Você já deve ter passado por essa situação. Nossa, né? não, 1º de janeiro, eu na Serra da Canastra, e aí a primeira conversa que eu tive com uma senhora no café, às 9 da manhã de 1º de janeiro, a Terra era plana. Ai, meu Deus do céu. Aí eu Socorro. falei, gente, é 1º de janeiro, 9 horas da manhã. Sendo desafiada desde já. Poxa! E aí, eu fico muito curiosa pra entender da onde vem. Por que Total. a pessoa, ela pensa e acredita nisso? É muita energia que tem que colocar pra pessoa acreditar que a Terra é plana. E é uma energia que, se ela direcionasse pra coisa certa, aí dá pra fazer uma revolução, né? Mas aí que tá, ela acha que é o certo. Pois é. Esse que é o ponto. Uhum. É errado pra quem tá vendo de fora e porque realmente acredita na ciência, a gente sabe que a Terra é redonda. Uhum. Mas assim, é porque tá tudo muito bem explicado em relação a isso. Nunca pensei Mas que isso fosse afirmado nesse podcast, gente. A Terra é redonda, exato. Só que as pessoas que acham que ela é plana acreditam muito nisso. Ah, E aí você fala, mas de onde vem? Por que vem? E elas têm elas constroem uma narrativa muito que é dá pra convincente. convencer. E até da mudança climática. E vocês falam que o mundo está aquecendo, mas estava 7 graus, estava 2 graus. Cadê a mudança climática? Nossa, sim. A gente escuta muito isso. Mas uma coisa que eu percebo é tentar não entrar nessa dicotomia de certo e errado, mas é trazer elementos de conexão. Porque quando eu vou trazendo para ela, criando esse imaginário, independente da Terra ser quadrada ou plana, porque de verdade não dá tempo de discutir isso com essas pessoas. Porque assim, acredita no que você quiser acreditar, mas ainda assim, você concorda comigo que sem ar puro, água limpa e terra fértil, nem eu nem você, na minha terra redonda e na sua terra plana, a gente não tá aqui? E aí ela fala, é verdade, isso eu concordo. Eu falo, ótimo, então vamos partir de um ponto de concordância óbvio. E a partir dali, a gente os fios vão vindo da conversa. Porque não dá mais tempo de o certo e errado em alguns lugares. Assim, não vale a pena. Pelo menos na minha concepção, eu não vou perder minha energia para convencer pessoas de algumas coisas que tá muito posto pela ciência. Sim. Então, assim, e aí entra em debates, e aí vai em nichos políticos que eu falo, não é aqui, gente, é humanidade. A gente tá falando de outra coisa. Sim. Algo que precisa de todo mundo, todos os elementos. Então, seja você na sua terra plana ou redonda, vamos regenerar a terra? Vamos mudar um pouco o discurso? Mudança climática, tá bom, independente de você acreditar ou não, vamos trabalhar pra gente garantir água para as pessoas? Acredita no que você quiser, mas a gente precisa preservar as matas ciliares. Acredita no que você quiser, mas a gente tem que acabar com o desmatamento, porque senão não tem água. Sim. E aí entra num senso comum de que a gente precisa de água. Só que ainda assim seria lindo se fosse fácil. Mas não é, porque esbarra em muitas outras coisas, em muitos lobbies. Mas tem algumas crenças que... Essa é uma boa frase, seria lindo se fosse fácil.
Seria, É. mas não é. Mas é legal isso de encontrar pontos de concordância com as pessoas, né? Porque se a gente entra nesse embate de querer estar certo, isso é um erro que vai causar muitos conflitos, que essa energia gerada dentro do conflito pode ser direcionada para uma solução de algo, né? Quando a gente tá mais curiosa para entender qual é a linha de pensamento daquela pessoa, por que ela pensa assim, qual que é o ponto de concordância que a gente pode vir a ter, Exato. e cuidar desse ponto, nossa, acho que as coisas podem melhorar. A gente dá mais né? um passo. E criar confiança. Então, aqui também a gente tem muitas camadas, mas não dá mais tempo desse lugar. Porque o certo e o errado, se eu tô certa, você errado ou vice-versa, é um lugar muito mais egóico da discussão e não é humanitário. A gente tá falando de humanidade. Sim. A gente tá falando, assim, de preservação da espécie humana na Terra. Porque o planeta Terra não vê a hora da gente deixar de existir. Ele regenera rápido, a natureza é assim, é de uma fortaleza, de um poder imenso. É só ver na Covid. Sim. Tudo que aconteceu porque a gente parou por um tempo pequeno. Os passarinhos voltaram a cantar em São Paulo. Eu ouvia passarinho na Paulista. Sim. Assim, o céu, eu via mais estrela em São Paulo, no céu de São Paulo, com as menos luzes. poluição. Muito. A Terra, ela não precisa da gente, é o contrário. A gente precisa da Terra para nossa existência. Perfeito. E encontrar esses pontos de convergência para falar, então vamos trabalhar junto. E puxar essas pautas nas conversas, né? Exato. Vamos trabalhar junto, então, pra gente olhar pra regeneração. Sim. E nisso tem o Adam Carrene, que eu adoro o livro dele, que é Trabalhando com o Inimigo. E ele, assim, é um super case no mundo, que conseguiu resolver problemas de Farcs e tudo mais, assim, é incrível esse livro. Problemas de quê? Farcs, tipo PCC, sabe, essas coisas assim, mas não era no Brasil, se não me engano é na Colômbia. Ele teve uma atuação muito importante e ajudou países a resolverem conflitos civis mesmo, de facções. Entendi. E aí ele fala, trabalhando com o inimigo. E o livro explica a importância de saber trabalhar com o inimigo. Só que no caso, o inimigo são pessoas com pontos de vista completamente divergentes, que não confiam no outro, que não tem nem espaço de o início de uma conversa. A gente precisa trazer todos os atores para a mesa para conseguir dar um passo. Só a sociedade civil sozinha é muito importante, a sociedade civil mobilizada, que sabe para onde, sabe a escolha que foi feita e para onde a gente está indo, porque essa pressão move estruturas. Perfeito. E a gente precisa disso. Sempre moveu, né? Sempre moveu e vai continuar movendo. E a gente precisa disso. Mas só a sociedade civil não resolve o problema. Só o governo sozinho também não resolve. E só o privado não resolve. Ou só a cooperação internacional não resolve. Mas todos juntos a gente consegue. A gente consegue unir forças. Perfeito. Para conseguir dar um passo consistente. E querendo ou não, quem está escutando esse podcast são indivíduos, são empresários, são pessoas que têm lideranças, influências em redes, em lugares que podem trazer isso, né? Assim, e provocar alguma mudança a partir dessa atitude interna. Exato. Então, e a gente falou isso nessa questão do indivíduo, né? E eu acredito que o Brasil tem um papel muito importante, né? Eu tenho certeza disso. A gente vai ter a COP ano que vem. Sim, falar um pouquinho. O que você acha desse papel do Brasil? Sim. Porque eu acho que nós, como brasileiros, precisamos nos atentar para certas coisas, né? Sim. Mais do que o resto do mundo. Porque o resto do mundo tá de olho na gente, né? Basicamente. Quando você olha o planeta, o mapa mundi, e você vê, assim, como que as florestas foram acabando ao longo dos anos... O norte global detonou tudo já. Tem algumas no sul global, a Amazônia é uma delas. Indígena, né? Nossa, muito. Não tem nada, não sobrou nada. Não sobrou nada. E aí agora tem um olhar muito exploratório para o sul global para continuar usando desses recursos. Assim, a gente tem países que dão um grande dinheiro para o Fundo Amazônia, mas na mesma proporção que exploram a Amazônia. Então é uma relação muito complexa dentro disso. O Brasil, ele é um protagonista, historicamente falando. Sim. A Rio 92, que foi um marco no Brasil, em que a questão da sustentabilidade começou a vir com cada vez mais força. Depois a gente teve o Rio+10.
o Brasil, ele sempre foi visto mundo afora como um dos maiores, se não o maior protagonista na pauta ambiental. Mas ele tem feito um péssimo trabalho. A gente tem, a nossa maior cicatriz é a Belo Monte. Sim. Uma das maiores cicatrizes ambientais do Brasil. Mas a gente está destruindo os nossos biomas, assim, numa velocidade que... inenarrável. Não, é irrecuperável, assim. Tem um processo, um tempo de regenerar a terra, mas Sim. leva um tempo, a natureza tem seu tempo. A gente já tá passando o trator em cima disso, literalmente. A gente teve um momento de não estar tão presente na pauta climática, no governo. O governo atual voltou um pouco, mas com o pé na frente eu tô atrás, porque também tá querendo explorar ainda mais petróleo. Então, assim, IBAMA segurando muito forte a questão técnica para evitar que algumas coisas aconteçam. É muito dúbio, mas ainda assim o Brasil tem um papel fundamental. E essa COP em especial, ela é muito importante. Esse ano vai ser no Azerbaijão, o tema da COP esse ano é financiamento climático. Ano que vem, a gente tem a COP30, que vai ser na Amazônia, em Belém. Ela é a chamada COP Paris mais 10, porque 10 anos atrás foi retificado o Acordo de Paris. O Acordo de Paris é esse documento que dentro da Conferência da ONU foi colocado várias diretrizes do que o mundo tinha que fazer para diminuir as emissões de gases do efeito estufa, para criar modelos de adaptação nos seus países. E pela primeira vez na história, todos os 196 países assinaram um documento. Gente, é muito complexo. A gente está falando que 196 países concordaram em diminuir, em assinar esse documento. E as negociações... São países discordando de linhas, de vírgulas, de expressão, de palavra. É a diplomacia de cada país defendendo o seu desenvolvimento perante o mundo. Então, assim, é muito difícil ter concordância. E o Acordo de Paris foram os 196 assinando na conferência. A conferência acabou com as assinaturas. Firmando o compromisso com a crise climática. Firmando esse compromisso. Da crise. Só que esse compromisso, ele não é, juridicamente falando, ele não tem peso. Sim. Mas ele cascateia para que todos os países que assinaram tenham a sua NDC. NDC é a Contribuição Nacionalmente Determinada, que é um documento que o país escreve mostrando a sua ambição, principalmente, para a redução dos gases. E também... Tipo um ESG, assim, dos países... Mais ou menos, pode ser. Ele vem baseado no Acordo de Paris e quais são as políticas e diretrizes que o país ele vai tomar para. Só que ela tem que ser revista a cada 5 anos. E ano que vem são 5 anos. Então a gente vai ter a revisão da NDC e ali a gente tem o termômetro da ambição dos países perante tudo que eles têm que fazer. É Paris mais 10, então vem uma expectativa grande de decisões. E além disso... É uma COP na Amazônia, então o tema florestas, assim, principalmente, vai estar muito forte. Mas, ao meu ver, vai ser a COP do social, vai ser a COP da justiça climática. A COP em que, porque o sul global, ele é muito mais aberto para falar das questões sociais do que o norte global. Então, até a forma de lente das conferências muda conforme o país que está. A COP em que estourou justiça climática foi no Egito. Sim. E teve os países da África pressionando muitas coisas para isso, coisa que você não vê quando é em outros países da Europa, por exemplo, ou Estados Unidos, enfim. Mas a gente vai ter um peso social muito grande. A COP tem ficado mais famosa. É importante são a gente 30 ter esse COPs, ou seja, isso. são 30 anos de conferência. Mas lá atrás, nossa, pra quê? Por que eu vou fazer? Agora virou um negócio que todo mundo quer fazer parte, quer entender o ecossistema. Tá crescendo, mas ela coloca um holofote no Brasil em que ou a gente realmente está comprometido ou a gente vai ficar mal na fita. E ali é o que vai depender de posicionamento de governo, enfim, como que as empresas, a sociedade civil. E a vantagem é que é no Brasil, que é um país democrático, porque as últimas 3 COPs foram em países ditatoriais. E você não pode se manifestar na rua. Nossa.
E agora pode. Então, a gente vai ter uma voz... Olha, a última A sociedade COP... civil pode se manifestar, no caso, Pode, também, né? Não é só uma muito. coisa governamental. Não, e deve se manifestar, e deve estar fazendo as passeatas na rua, e deve ocupar a cidade, e conseguir as credenciais da ONU para estar lá dentro. Assim, precisa. A sociedade civil é fundamental. A última COP que a gente teve movimento na rua foi a COP de Glasgow, que foi a COP 26, em que teve a Marcha pelo Clima. Foram centenas de milhares de pessoas, não só em Glasgow, como no mundo todo, pedindo justiça climática. Só que depois disso, teve a COP no Egito, que a gente não pôde fazer nada, porque é um país ditatorial. Aí teve em Dubai, que também não dá para fazer nenhuma manifestação na rua. E esse ano também é ditatorial, porque é o Azerbaijão. E aí a gente também não tem manifestação da sociedade civil. Então, vem numa sede de sociedade civil de 3 anos. E o Brasil, eu ouso dizer que o Brasil é o país com a maior mobilização social do mundo. A teia do ecossistema da sociedade civil aqui, você não encontra em outro lugar. Interessante. Como as articulações são feitas, o tanto de organizações que são criadas diariamente, a mobilização, tanto de pessoas que se dedicam para isso aqui, como elas se conectam, é muito potente. Legal. E é uma coisa muito única nossa. Assim, é muito raro ver isso lá fora. A gente apanha quando precisa trabalhar com redes e conexões em outros países, porque a gente acha que todo mundo tem a sociedade civil igual a gente. E não é igual. O que vai trazer ainda mais peso na COP30. E quanto mais a gente fala o que a sociedade civil quer, pode demorar, mas reverbera. Total. Por isso que a gente tem que se manter firme nisso, mas não é só isso também. E se posicionar demonstrando o que a gente acredita, né? E para mim faz muito sentido também a gente falar sobre vislumbrar o futuro, né? Conversar sobre o mundo que a gente quer viver. Então tem muito esse lugar de, meu Deus, o mundo tá acabando e toda essa crise tá acontecendo. Mas peraí, como que eu uso a minha imaginação para poder redirecionar o futuro que a gente tá criando, né? Então, e essa imaginação eu posso fazer eu comigo, eu posso fazer eu e você, a gente aqui conversando e vislumbrando que mundo que a gente quer viver e me posicionando nas redes sociais sobre isso e acostumando a nossa mente com essa recriação, né? Eu amo isso. E é a ferramenta que eu mais uso. Tanto para mim, quanto para as pessoas. Um dia um amigo meu me provocou e falou, coloca futuro no Google e veja o que o imaginário coletivo pensa do futuro. Caraca. É desesperador. Sim. Você coloca, gente, põe futuro, Google Imagem. É uma coisa metálica, tudo tecnológico, um homem sozinho no horizonte apontando assim. Tem uma outra foto que é um pouco verde. Um homem branco, provavelmente. É um homem branco, apontando para o futuro, tipo um Rei Leão, assim, olhando para, né, o império tecnológico e assim. Nossa. Tem uma outra foto que tem verde, só que não tem pessoas, não tem vida. São só uns matinhos, umas árvores assim, de grama. Prédios, uma cidade meio verde, mas você não vê mais nada, não tem pessoas na rua. Nossa. Eu falei, gente, eu não acredito que esse é o imaginário coletivo do futuro. Sim. Só que a gente tem um poder, os futuristas do passado, quando você lê o texto sobre futuristas do passado, que eles estavam produzindo e pensando, é muito parecido com o que a gente vive hoje. Porque acaba sobrando para poucos. Isso dá certo. O imaginar. Então. E aí, porque é isso, a vida atropela, é difícil, as pessoas estão com falta de possibilidade de imaginar. De criatividade também, né? Zero criatividade. Tão, tipo, as pessoas vivem numa corrida de ratos, tá tudo tão no modo automático. Exato. Que essa criatividade nem chega, né? Não tem espaço. E assim, eu comprovei isso. Em 2020, eu tive uma experiência mega antropológica, que eu saí candidata a vereadora em São Paulo. E o que eu panfletava era o Jornal do Futuro. Olha que lindo. E esse Jornal do Futuro, ele trazia manchetes do que a gente gostaria de ver um dia na cidade. Só que foram manchetes que a população mandou. E aí a gente pôs para votação, as mais votadas a gente imprimiu no jornal. Era literalmente um jornal, papel mesmo de jornal, em que era Jornal do Futuro 2026, na época era 2020. E era, último posto de gasolina fecha e vira uma praça. E a gente mostrava, por A mais B, em parceria público-privada, em 2 parágrafos, como a gente chegou lá. Competição de caiaque no Rio Tietê. Nossa, a gente pôs como a gente chegou lá. E por aí vai. Sim. Só que eu chegava nas pessoas com o jornal, falava, é o Jornal do Futuro. Bugava a cabeça delas. Aí elas pegavam, elas começavam a ler
eu conseguia... Sabe história em quadrinho? Quando Sei. abre o balãozinho da imaginação? Demais. Eu Incrível. via esse balãozinho aparecer. A gente tem que criar esse balãozinho nas e pessoas. eu conversava com estranhos. Eu fiquei 45 dias abordando estranhos em ponto de ônibus no horário de pico. Essa era a sua campanha. Era. Maravilhoso. E aí eu falava com elas aqui, na imaginação. Só que pra você estar no ponto de ônibus no horário de pico, a chance de você ter pelo menos 1h30, 2 de transporte público é enorme. Gigante. Então são pessoas que não têm tempo, não têm espaço na vida. E eu consegui, naquela troca de 3 minutos, criar um espaço da imaginação com elas. E eu falava de tudo isso que a gente falou aqui, de mudança climática, regeneração, a importância da escolha, nananã, aqui, na imaginação. Já nesse mundo que vai existir. E eu conseguia conversar com elas. E a reação delas era diversa. Elas choravam, elas se emocionavam, elas gargalhavam, elas me abraçavam. Assim, eu quebrava uma parede, ao mesmo tempo que eu estava trazendo um assunto difícil, complexo, que afeta a vida de todas elas, todas nós, na verdade, mas não olhando só, sendo muito realista no que estava acontecendo, mas colocando energia no que pode vir a ser. E mostrando que a gente tem todas as ferramentas para. Perfeito. Dentro do balãozinho da imaginação. Inclusive a inteligência artificial, né? A gente pode, inclusive, usar a inteligência artificial, porque a inteligência artificial é programada a partir do que a gente alimenta ela. Então, se a gente pede para ela imaginar um futuro regenerativo, ela vai programando, é como se fosse um cérebro, né? Um HD que vai inserindo memórias ali, e querendo ou não, a inteligência artificial, ela vai ser uma grande influenciadora no nosso futuro, né? Então, se a gente souber usar isso, ser gentil com a nossa inteligência artificial, pedir para ela reimaginar futuro de uma maneira regenerativa, sabe? Então, quando você for conversar com o ChatGPT, por exemplo, não pergunta como o mundo pode ser destruído com a crise climática, pergunta o contrário, sabe? Eu acho que isso vai ter uma grande influência também. Não, muito. A gente tem 3 pilares hoje que são, eu acredito que eles têm que ser a base para tudo que a gente desenvolve no planeta, que é a questão... Tem 2 camadas. Tem a camada que o Satish traz, que eu gosto muito, que é o solo, alma e sociedade. Recomendo muito esse livro, inclusive. Vale a pena, gente. É um dos meus livros de cabeceira quando eu tô naquele dia, tipo, meu Deus, que difícil hoje. Eu preciso dar um refresh na alma. Daí é um dos livros que eu vou. Mas, quando a gente pensa em 3 pilares que hoje são muito atuais e vão muito moldar os próximos anos, é a mudança climática, inteligência artificial e longevidade. Longevidade nessa questão do autocuidado, do preventivo, tudo. São 3 pilares que eles estão muito em voga e eles se conectam muito, porque um retroalimenta o outro de alguma forma, para melhor ou para pior. Então. E trazer esses 3 pilares como base para tudo que é criado e desenvolvido faz com que você comece a ter um olhar já mais sistêmico, mais integrado, entendendo cadeias e tudo aquilo que você tá trazendo para perto, assim. Então, eu gosto muito de pensar nesses 3 pilares para desenvolver, seja uma política, um projeto, uma ideia, enfim. Isso é um super aprendizado para mim aqui na nossa conversa, que existem interseções entre todas as coisas. Às vezes a gente tem mania de separar as coisas da nossa cabeça, né? Mas tá tudo interligado. E se a gente se desafiar a enxergar onde que tá a conexão, talvez a gente comece a ter um pensamento mais complexo, no sentido de completo, e aí fica mais fácil de atuar, né? Não fica parecendo que nossa, um monte de coisa pra fazer. Não, peraí. É uma acupuntura, né? Tipo, um ponto de acupuntura libera energia no corpo inteiro. Então, que a gente possa ser esse ponto de acupuntura, né? Muito. E parece muito simples isso, mas é muito difícil. Porque a gente foi ensinado em caixas. É muito bobo isso que eu vou falar, mas eu lembro o dia na escola, lá atrás, que eu entendi que o negócio que eu tava aprendendo em biologia era muito parecido com uma coisa que eu tava vendo na química. Uau. Aí eu falei, nossa, mas é muito parecido. Mas a gente aprende em caixas. A gente aprende matérias em caixas. Já começa Já assim, começa, né? Dessa forma. Aí agora a gente vive em caixas. É a monocultura também, né? Não é diverso. É tudo uma coisa só. Sim. É tudo uma coisa só, dentro dessas caixinhas delimitadas.
E hoje a gente tem uma caixa, que é o celular, que aperta outras caixinhas, que são app, que se aperta e de repente tá na porta da sua casa uma roupa, uma comida, qualquer coisa. A desconexão de tudo isso. Eu brinco que a gente tem que fazer o movimento de desencaixotamento das coisas. Lindo. E esse desencaixotar vai fazendo com que as conexões comecem a acontecer. É igual ao corpo humano, assim. Se o meu, sei lá, fígado para de funcionar, o meu rim, isso afeta outras coisas que não estão tão relacionadas diretamente a esse órgão, mas que eu vou ter muito problema. Totalmente. É a mesma coisa... Não tem nutrição do seu corpo sem seu fígado. Exato. É a mesma coisa pra fora. Só que a gente é muito acostumado a pensar de forma cartesiana. Tem um filme do Não Olhe Pra Cima. Adoro. Muito bom esse filme. É muito parecido com isso. As pessoas, elas estão nas caixinhas. A ciência, ela tá mostrando que algumas coisas vão acontecer, que tem um meteoro chegando. Ninguém acredita até que o meteoro chega e é isso. Fim. Tchau. Exato. E as pessoas, elas precisam da sensação do ver pra crer. Verdade. O tangibilizar da mente humana é muito curioso. E a crise climática é muito isso, né? Exato. A pessoa não vê, então não é. Aí tá. E ela, quando ela vê, ela não conecta. Esse pico de calor, Rio Grande do Sul, a seca na Amazônia, a enxurrada no deserto. Assim, são coisas esparçadas que às vezes afetam a sua vida, às vezes não, mas sempre tá afetando. Não é uma coisa. Mudança climática não é tipo, é isso. São muitas consequências. E aí, tangibilizar isso na cabeça do ser humano é muito difícil. O que faz com que seja importante que todo mundo fale sobre. Porque a forma como eu falo reverbera em alguns corações. A forma como você fala reverbera em outros. Isso não significa que você é especialista. Total. É o que você está fazendo aqui hoje. A gente está falando de um tema, não é sua área de atuação, você não é especialista nisso, mas ainda assim você tem interpretações sobre que a forma como você interpreta e fala reverbera em outras pessoas. É uma coisa que eu penso muito, porque é isso, eu não preciso ser especialista e eu não preciso nem saber de certas coisas pra poder conversar com você sobre isso, sabe? Tipo, eu posso ir até onde eu tenho informação e trocar sobre isso de um lugar muito meu, né? Sim. Então tá tudo bem, a gente não precisa saber tudo sobre a coisa pra que a gente possa começar a aplicar isso de certa maneira. É impossível, verdade. Eu não sei muita coisa de muita coisa. Eu tenho um nicho. Mas assim, é isso. Olha quantas outras milhões de coisas. Pede pra eu explicar sobre música. Eu não vou saber ir pra página 2 disso. Então, só que isso não me faz não ter interesse por, ou de ficar curiosa, e de querer saber. Nossa, a curiosidade pra mim é a coisa mais gostosa que existe no planeta. Tipo, que bom que a gente tá aqui e que bom que tem essa curiosidade da minha parte de, mas e isso? Mas o que é isso? E na humildade de, tipo, tem coisa que eu não sei, mas eu posso aprender, sabe? Então, acho que a gente precisa ter essa atitude, tem coisa que a gente não sabe, mas a gente pode aprender. E se a gente se coloca nesse lugar de, eu sei de algumas coisas, então eu quero ir por esse caminho. E a gente vai abrindo a mata, né? Encontrando tesouros e esses tesouros vão dando direcionamento sobre como continuar, pra onde ir, com quem a gente fala, o que a gente faz. Sim, e você não precisa ser um especialista. Isso é importante saber. É a escolha. Aquilo, você escolhe, aí você vai aguçar a curiosidade de algumas coisas, vai entender o que encaixa melhor pro seu momento de vida. E aí é um processo, é uma porta que se abre. É um mundo que quando você vê, não dá mais para desver. Uau. Não dá. Não dá, não existe, porque eu acredito assim, né, trazendo pra metáfora, que existem muitas caixinhas, muitas portas pra gente abrir, todos nós. Sim. E cada porta vai te trazer uma expansão de consciência pra alguma coisa. E dentro dessa porta, que é onde eu tenho atuado mais, que é a questão climática, ambiental, é isso, uma vez que as pessoas abrem essa porta, tem uma expansão de consciência dentro desse nicho que não volta mais. Por isso que a escolha se faz muito importante nisso, porque você escolhe abrir essa porta. Mas não precisa ter medo de abrir essa porta. Porque ela só vai te trazer um olhar sistêmico das coisas e garantir que seus filhos, netos, bisnetos, familiares, enfim, pessoas mais novas, consigam ter uma vida digna
com os recursos da terra. Maravilhoso, maravilhoso. Querendo ou não, esse episódio aqui foi uma bela portinha, né? Realmente. De convite mesmo, não se assustem. É grande o problema, na mesma proporção que a gente tem milhares de soluções para resolver. Mas a gente precisa de muitas pessoas com conhecimentos diversos caminhando para a regeneração. Escutaram isso, né, gente? Importante. E assim, Flá, pra gente finalizar essa conversa maravilhosa de hoje, importante, eu quero saber qual que é a ficha que tá caindo pra você nesse momento da sua vida. Nossa. É muito doido porque ela é uma questão muito de dentro, mas que é uma coisa que eu vejo a importância dessas conexões fora. Quando a gente se coloca, eu falo por mim, né? Eu sempre tive muito forte essa questão de trabalhar em prol da questão social ambiental, a conexão da justiça climática, mudança climática, direitos humanos. E você acaba sendo, no meu caso, eu acabo sendo dragada por isso, porque são muitas coisas, muitos projetos, muitas possibilidades de muitas coisas e são problemas sempre muito urgentes. E aí eu acabei esquecendo de me colocar na frente disso. Sei. Só que uma coisa que, depois de velha, espero, gente. Não, depois dos 30 e tantos que eu fui entender. Então, quem tem menos de 30 e tá ouvindo isso, só aprende com o erro dos outros, já tá? Aproveita. Exato, já aproveita. Não adianta eu escolher a regeneração em prol da humanidade se eu não me auto-regenero todo dia. Não dá, a conta não fecha. E esse é o meu maior aprendizado do momento. Então, eu ter o meu momento de me cuidar, de entender os meus limites, de sentir meu corpo e falar, nossa, eu tô ficando mais estressada, tá na hora de eu ir pro mato. Sim. Sabe? Dar uma relaxada, voltar sem culpa. Principalmente, de estar parando um pouco, de estar voltando pra dentro e achar que tudo tem que ser pra ontem. É um processo, desde o ano passado, tem 1 ano e meio que eu tô nesse processo e eu tenho percebido que tá cada vez mais leve. Um despertar de regeneração do seu ser. Exato. Eu preciso estar bem pra poder cuidar do mundo. Nossa. E pra poder escolher de forma consciente a regeneração. Só que o tá bem é um processo diário. Ai, gente, vamos todo mundo respirar fundo nisso, porque é muito real. É muito real. E me emociona falar disso, inclusive. Sim. Porque é muita culpa, é muita responsabilidade. Você carrega o mundo nas costas. Né? Só que ninguém apontou uma arma na minha cabeça falando, faça isso. Mas existem o sistema em si, a forma de como o feminino é tratado e como você se entende como mulher no mundo e o que precisa fazer. E quando você vê, já foi. E quando você vê, você tá tendo problemas de saúde. E assim, não. E assim, a gente vai chegar em momentos do planeta que vão ser difíceis, igual a Covid foi. Infelizmente, teremos outros. Não vai ser uma Covid, mas outras coisas vão acontecer. Isso é ciência, gente. Infelizmente, não sou eu sendo apocalíptica na bola de cristal, porque daí é um chute. Isso é ciência. Vai acontecer. E nesses momentos de ainda mais gargalo da humanidade, eu quero estar bem. Sim. Eu quero estar bem para conseguir realmente ser um ativo de mudança regenerativa para esse momento. Então eu preciso me cuidar todo dia. Porque senão, se a gente não tá se cuidando, a gente acaba caindo nas mãos de pessoas muito doidas. Que aproveitam desses momentos de muito medo e escassez para manipular. Totalmente. Agora, se a gente tá se alimentando todo dia na alma, nas palavras, no pensamento, olhando para esse viés da regeneração, entendendo ele nas suas células de forma sistêmica e não tendo culpa dos tempos e espaços que o corpo pede e esse movimento que é a vida em si acontecendo e ela não é só vamos em frente que atrás vem gente, sabe? Aquela coisa que você precisa o tempo inteiro, muda. E eu tô nesse momento. Eu sempre fui muito workaholic, muito
E eu falei, não, eu não preciso disso. E isso me faz ser uma profissional muito melhor, uma líder muito melhor. Eu consigo ter mais clareza nos pensamentos, nas tomadas de decisão. Mas eu precisei passar por alguns sustos de saúde para aprender isso e integrar, a ponto de ser um valor inegociável. Assim, não negocio mais o meu autocuidado. E o autocuidado, gente, não é só acordar, fazer o exercício e, sei lá, passar protetor solar no rosto, entendeu? O autocuidado vem num outro lugar. Mais profundo. É São muito várias mais camadas, profundo. né? Não negocie o seu autocuidado, Exato. gente. Meu autocuidado, um dos, que fica até como uma dica, porque é muito difícil ver notícias hoje em dia. Elas são muito mais negativas do que positivas. Nossa. Eu tenho canais que eu sei que trazem as notícias boas do mundo. Eu olho muito mais pra eles e eu escolho notícias mais pesadas se eu quiser ler. As manchetes estão todas aí. Mas se eu quero gastar mais do que 1 segundo batendo o olho numa manchete que já me causou mal-estar, eu preciso me alimentar disso. Isso não me faz ser alienada ao que acontece. Maravilhoso. Isso me faz me preservar para que eu consiga continuar sendo um agente de mudança potente, consistente dentro dessa pauta. O que eu alimento dentro de mim reverbera como eu sou para fora. E esse acho que é o principal pilar do autocuidado e que eu tenho trabalhado constantemente. E, gente, não é linear, tá? Não mesmo. Não é. É uma dança caótica. Eu escorrego direto. Direto eu vejo, são 10 da noite, eu ainda tô trabalhando. Eu falo, ai meu Deus, mas tá, então essa semana já foi. Eu não vou mais fazer isso essa semana. Aí eu abro espaço. Orar e vigiar, né? Orar e vigiar, sempre. Tudo. Sempre. Porque é muito fácil deslizar nisso. Ai, que maravilhosa. Ai, tô te amando mais, tô querendo cuidar de você, assim, ó. Falar, vou cuidar de você. Maravilhosa. Ai, muito obrigada por isso. Assim, acendeu tantas luzes dentro da minha cabeça. Espero que tenha acendido muitas luzes dentro da cabeça, do coração, do corpo, tudo. Porque, ai, tão importante tudo que a gente falou aqui, né? De dentro pra fora, de fora pra dentro. Então, quero te agradecer profundamente pelo seu tempo, por estar aqui, por compartilhar tudo isso com a gente. Espero que não seja a primeira... é a primeira vez, mas que não seja a última. Eu tenho certeza. A gente pode conversar sobre muito mais coisas. Nossa, sim. Em breve aqui. Eu que agradeço o convite, amei estar aqui com você. Amei de verdade, foi muito especial. Também. Um beijo, gente. Muito obrigada por escutar.